Saudações, senhoras e senhores, aqui é Diogo Rafael Moreira do site controversiacatólica.com. Recentemente está acontecendo uma controvérsia entre o Frei Tiago de São José e as pessoas da Associação Cultural Monfort, nomeadamente o senhor Alberto Zucchi e a dona, sua esposa, Lúcia Zucchi, em torno da questão do sedevacantismo. Sucede, como já noticiei aqui, que em breve será feito na Paraíba um congresso no qual, dentre outras coisas, irá se falar sobre o sedevacantismo. E o que aconteceu? Bem, além de nós tecermos aqui no Controvérsia algumas críticas muito rapidamente a respeito desse assunto, o Frei Tiago produziu no seu canal Monte Carmelo um vídeo bastante detalhado em que ele faz uma crítica fundamentada contra os posicionamentos da Monfort a esse respeito. O vídeo se chama Monfort convoca congresso polêmico contra o dogma da infalibilidade papal. Eu recomendo a todos assistirem esse vídeo, é bastante instrutivo, sobretudo no que toca ao tema que Frei Tiago enfatiza, o problema da infalibilidade papal em face dos papas pós-conciliares, sobretudo Bergoglio. Como que nós podemos manter a nossa fé no dogma da infalibilidade, assim como a Igreja o ensinou, se nós reconhecemos Francisco como um Papa legítimo. Então, esse é o grande problema e ele vai trabalhando ao longo do vídeo essa questão, citando autoridades, e nós vamos, inclusive, examinar um pouco isso aqui nesse vídeo. Mas, sucede que, pouco depois, o senhor Alberto Zucchi, creio que ontem, se não me engano, publicou no site da Monfort, consta como os últimos artigos publicados no site da Monfort, esse artigo aqui, intitulado Refutação das teses sedevacantistas de Frei Tiago de São José. É um artigo um pouco extenso, eu o li cuidadosamente e pude notar que, da parte do senhor Alberto Zucchi, não houve nenhuma modificação nas ideias e posicionamentos fundamentais da Monfort com relação ao sedevacantismo, e nenhum argumento realmente de muito novo com relação a essa questão. Ainda assim, muitas pessoas me pediram para fazer uma refutação ou tecer alguns comentários sobre esse artigo específico. E é isso que eu gostaria de empreender aqui no vídeo de hoje. Se você compara, faz um paralelo entre o vídeo do Frei Tiago e o artigo do Sr. Alberto Zucchi, você vai ver uma discrepância já no uso das fontes. Enquanto você vê o Frei Tiago de São José citando a Constituição Dogmática Dei Filhos para apoiar-se sobre a questão da infalibilidade do magistério da Igreja, tanto extraordinário ou seu juízo solene, quanto no seu magistério ordinário e universal, manifestando essa segurança doutrinal, essa nota da infalibilidade do seu ensino, que é uma participação da infalibilidade do próprio Deus, que claro, um dom sobrenatural que a Igreja recebeu de Cristo nosso Senhor. O Frei Tiago de São José, no vídeo, ele não faz mais do que expor justamente essa questão. Então, com que autoridades? Com o magistério. Constituição Dogmática Dei Filhos. Depois, com a Pastor Eternus. Ele não vai citar ali os cânones, mas ele vai citar, sem dúvida, o texto da Pastor Eternus, que é o Considerando, que é a parte do que levou a essa definição, que mostra a fé que a Igreja tem na Cátedra de São Pedro. Então, isso é muito importante, isso é a Igreja exercendo também, os bispos com o Papa, o seu magistério, e transmitindo ali o que é a crença de toda a Igreja sobre o papado, sobre as prerrogativas da Santa Sé. Então, ele cita isso, também ele vai citar Monsieur de Ségur, que é um grande autor, um autor reconhecido por todos nós, não só pelos sedevacantistas, mas por todos os católicos, inclusive pelos membros da Monfort. Ele vai citar um texto em que Monsenhor de Ségur fala sobre a infalibilidade papal. Além disso, vai citar Padre Ler, que é muito popular entre os tradicionalistas por ter escrito o Manual de Apologética. Então, é um manual normalmente referendado, utilizado pelos tradicionalistas. Eu mesmo tive a oportunidade de quando estive no Seminário São José, nos primeiros anos, no primeiro ano, aliás, do seminário, nós tínhamos aula com o Padre Romero, e o livro utilizado era justamente esse do Padre Ler, A Religião Demonstrada. Então, você vê claramente que Frei Tiago ele usa fontes
autorizadas, aprovadas pela Igreja, pré-Vaticano II, que tanto nós quanto as pessoas, os membros da Monfort, concordam, aceitam, reverenciam. Então, são autores corretos, que são de confiança, que são irrepreensíveis. Então, essas são as fontes. Na verdade, no caso do magistério, por exemplo, é a própria igreja docente nos falando. Então, nós temos obrigação de obediência. Então, isto é realmente a parte do Frei Tiago. Agora, quando nós olhamos as referências do senhor Alberto Zucchi, o que ele vai citar de referência? Ele vai citar, a melhor de todas as referências que ele vai citar, é Monsieur Lefebvre. Porém, eu pergunto, a própria Montfort concorda com Monsieur Lefebvre? Não, eles não concordam em todos os pontos com Monsieur Lefebvre. Eles até consideram cismático Monsieur Lefebvre por ter se separado, feito as sagrações, etc, etc. Estou enganado? Se estou enganado, me corrijam. Mas eu penso que, se a Montfort concordasse com Monsieur Lefebvre, eles estariam em comunhão com a Fraternidade Sacerdotal São Pio X. No entanto, eles tecem críticas à Fraternidade Sacerdotal São Pio X e estão com um grupo em comunhão, em plena comunhão, como se diz, com os modernistas, que é o Instituto do Bom Pastor. Então, é sabido que existe uma diferença de posicionamento entre eles. Correto? Então, existe. Então, ele cita como autoridade uma pessoa que ele mesmo não segue perfeitamente. Então, assim, se ele mesmo não se sente obrigado a seguir Monsieur Lefebvre em todas as coisas, por que nós seríamos? Entende? Quer dizer, isso é um modo correto de argumentar. E depois, ele vai citar, depois é muito pior, depois ele vai citar o padre Daniel Pinheiro, que, como eu disse, ele não é um membro da igreja docente, ele não é um bispo, ele não é um papa. E nesse sentido, bem, o que ele diz é bom na medida que concorda com o ensinamento da igreja, pelo menos o ensinamento comum dos teólogos nessa matéria. O problema é que isso não é verdade. O senhor Alberto Zucchi, ele fala de uma bibliografia vasta consultada pelo padre Daniel Pinheiro, que ele não apresenta essa bibliografia. Eu quero saber qual é essa bibliografia. Eu conheço alguma coisa dos teólogos pré-Vaticano II, que eles pensam sobre isso. Eu posso nomeadamente falar em Cardeal Franzelen, em Cardeal Mazzella, em Cardeal Biot. São teólogos que eu conheço que falaram sobre esse assunto. Tem outros também, nós sabemos, tem vários outros que são referendados. Eu posso falar para vocês, por exemplo, vocês podem voltar aqui para a tela. Vocês vão ver que nós mesmos fizemos uma breve consulta em alguns. Nós temos aqui, por exemplo, esse livro aqui, De Religione et Ecclesia, de Cardeal Mazzella, que ele vai falar sobre a infalibilidade da Igreja. Tá? Que é um ponto que o senhor Alberto Zucchi e o padre Daniel Pinheiro parece que eles não sabem, parece que eles não conhecem esse ponto. Quer dizer, tem a infalibilidade do Papa como um carisma que ele recebeu pelo seu ofício? Sim, com certeza. Mas existe a infalibilidade da Igreja e participa dessa infalibilidade, com certeza, o próprio Papa no seu magistério ordinário e universal. Correto? Então, assim, o Papa, ele participa dessa infalibilidade da Igreja e por isso certas coisas que a Igreja faz, e quem faz essas coisas na Igreja é o Papa, normalmente, então estas coisas estão protegidas com esse carisma da infalibilidade. Uma infalibilidade que nós não encontramos no Tratado do Romano Pontífice, mas nós vamos encontrar no Tratado de Ecclesia. Aqui, ó, De Ecclesiae Infallibilitate. Então, esse tratado sobre a infalibilidade da Igreja, que você encontra também nos manuais de apologética, ele vai nos mostrar realmente que o Papa, com a Igreja, possui uma infalibilidade também no estabelecimento de ritos, de leis universais, na doutrina que ensinam em comum e que dizem que pertence à revelação. Então, tudo isso é infalível. Tudo isso, ou seja, muito maior do que simplesmente aquelas definições solenes dos concílios e do próprio Papa sozinho, se ele assim quiser fazer. Então, muito mais coisas são infalíveis do que vocês pensam e do que vocês dizem que são. Ou seja, você é muito mais obrigado do que você diz que é, porque há muito mais coisas infalíveis do que vocês estão colocando. Então, será que o padre Daniel Pinheiro está se baseando nesses documentos? Eu acredito que não. Sinceramente, eu não conheço nenhum teólogo pré-Vaticano II, eu digo assim, dos que são de grande engenho, como diria o próprio
próprio Cardeal Mazzella aqui, que reduzem a infalibilidade papal como eles fazem e que reduzem a obediência como eles fazem. A obediência papal como eles fazem eu não conheço. Tá? Eu acredito que não existe. Tá? E certamente não é uma opinião comum. Isso é certeza, por quê? Porque os teólogos de grande peso, grandíssimo peso, eu citei 3 aqui, de grandíssimo peso, todos os teólogos da Universidade Gregoriana, então, que dizem o contrário deles, já destrói a possibilidade de ser uma opinião comum. E o próprio fato do magistério condenar essa ideia deles também, como eu falei, destrói completamente para terminar com tudo, certo? Mas vamos conceder, então, que eles tenham essas fontes. Então, nos mostrem essas fontes. Eu quero ver qual é essa bibliografia do padre Daniel Pinheiro para justificar esse seu posicionamento. Lembrando, né, que tem que ser autores pré-conciliares, porque se for citar autores pós-conciliares, então pode ser qualquer coisa, vocês sabem. Aí o Papa erra, a infalibilidade tem que ser mudada, etc. Então, se for citar os teólogos pós-Vaticano II, aí claro que vale tudo. Entende? Aí é uma selva. Então, não. Vamos para a civilização católica antes dessa barbárie do Vaticano II, e ali a gente vai encontrar então a doutrina da Igreja. Eu peço que vocês me mostrem aí, então, se existe algum teólogo que diz outra coisa sobre esse assunto. Vamos para outro aqui. Nós temos aqui o Cardeal Franzlin, ele no seu segundo corolário, ele vai falar algo importante, tá? Algo muito, muito importante. Nisso existem diferentes posicionamentos, mas realmente o do Cardeal Franzlin, nesse respeito, é o mais provável. Esse aqui é o tratado De Traditione et Scriptura dele, é um clássico da teologia dogmática, talvez o livro mais importante publicado no século XIX sobre esse assunto. É o que motivou muitos pronunciamentos do magistério. Ele esteve, por exemplo, por trás do documento da Providentíssimos Deus, do Papa Leão XIII. Então, é uma sumidade teológica. O Cardeal Franzlin também é uma pessoa de muita piedade. E ele vai falar nesse tratado que as congregações romanas, por exemplo, de uma forma ordinária, trabalhando ordinariamente, elas não são infalíveis. É verdade. Não são infalíveis por quê? Porque o Papa ele não pode transferir ou delegar para seus ministros a infalibilidade. Então, ao menos que ele engaje a sua própria pessoa de uma forma muito expressa, num documento de uma congregação, por exemplo, e assim revista isso como um ato do seu magistério, então esses documentos das congregações romanas, de ordinário, eles não são infalíveis. Isso quer dizer, então, que você pode desobedecer? Claro que não. Então, esse que é o grande ponto. Quer dizer, de onde que o padre Daniel Pinheiro tirou essa teoria? Isso quer dizer que você pode desobedecer se o documento não é infalível? Você pode desobedecer? Não, você não pode desobedecer, por quê? Porque como um documento emanado de um órgão do magistério da Igreja, trabalhando para o magistério da Igreja, delegado pelo magistério da Igreja, ele compartilha da sua autoridade. Não compartilha da sua infalibilidade, verdade. Isso é bastante provável, ao menos, embora tenha alguns teólogos que queiram defender a infalibilidade também dessas congregações. Embora, como eu disse, é bastante improvável. O peso de certas autoridades teológicas, como o Cardeal Franzlin, por exemplo, impedem de se defender isso assim, sem algumas dificuldades. Então, acontece que não é infalível, mas tem autoridade. Então, as congregações romanas têm autoridade. Mesmo o Papa, quando em alguma ocasião ele não quer usar a nota da infalibilidade, ele fala com autoridade. Entende? Ele não quer, por exemplo, quando ele fala de várias opiniões, ele na exposição da doutrina verdadeira, ele também se serve muitas vezes, como a igreja faz os catecismos, por exemplo, de opiniões que são prováveis. Ou que ao menos são úteis para a exposição da doutrina, né? Para explicar às pessoas sobre esse assunto, então para ficar mais fácil a compreensão. Então a igreja ela sempre vai vendo essa questão de exemplos e na catequese se usa isso, opiniões prováveis, para poder dar uma ideia completa e ao mesmo tempo acessível para as pessoas da doutrina da igreja. Então isso acontece. Então nem tudo o que se diz, dependendo da circunstância, é infalível. Porém, tem uma coisa, os teólogos concordam de uma maneira unânime que sempre é doutrina segura. Ou seja, você seguir aquilo que o Papa disse, ou que
que a congregação romana disse é algo seguro. Você não vai cair em pecado, não será uma impiedade, de jeito nenhum. E não se pode defender isso. Então, não há problema em seguir aquilo que uma congregação romana determinou. Não há problema nenhum. Podem acontecer circunstâncias e coisas que tornem impossível, por exemplo, a observância daquilo, etc. Isso pode acontecer. Mas dizer que você seguir aquilo que determinou o Papa ou a congregação romana é uma coisa que vai te levar para o inferno, isso é impossível. Porque a providência de Deus impede que isso aconteça. É aquilo que o Cardeal Franz vai chamar de a providência eclesiástica, algo assim, providência universal eclesiástica, ou providência universal da igreja nessas matérias. Então, está protegido, fique tranquilo. Não tem por que se preocupar. Então, assim, se o Vaticano II foi um ato legítimo da hierarquia e o ensinamento sobre o Vaticano II, vocês sabem, é proposto pelo Papa em comunhão com os bispos, então nós não temos o que nos preocupar. Há um ensinamento seguro. Aliás, nesse caso dos bispos e o Papa, nós sabemos que não é só um ensinamento seguro, é um ensinamento infalível também. Mas, por exemplo, os atos das congregações romanas, fundamentados nos documentos papais, então, são seguros, você pode seguir sem problema. E aí, claro, você já começa a perceber a dificuldade de admitir, se você entende o que aconteceu no Concílio Vaticano II e nos papados pós-conciliares, a dificuldade de dar assentimento a isso. Por quê? Porque são coisas que, se você segue realmente, você vai pecar. Ou você vai pecar contra a fé, ou você vai pecar contra a moral católica. Compreende? Então, esse que é o problema. O problema é que você tem um magistério que não é magistério, que não se comporta como magistério, que não tem os atributos do magistério, que você encontra nesses manuais. Aliás, deixa eu terminar aqui. Tem outros lugares também que você encontra esse ensinamento. Em português aqui para vocês fica mais fácil. Isso é uma compilação que uma pessoa fez e publicou na internet, é o Compêndio de Ensinamentos de Santos Papas, Santos Doutores e Teólogos. E a tese que é defendida em todos esses ensinamentos, que é apenas uma compilação de citações de vários documentos do magistério, dos doutores e dos teólogos, a tese é essa aqui. A igreja não pode errar gravemente e nem oferecer ensinamentos ambíguos. Então, é basicamente isso o que nós podemos citar como uma referência. Então, nós temos documentos do magistério em nosso favor e é muito estranho o posicionamento do padre Daniel Pinheiro, dizendo que fez um estudo a fundo da questão, que chegou a uma conclusão diferente daquela que pessoas que estudaram a fundo, foram os grandes teólogos, os consagrados teólogos, como Cardeal Franzley, Cardeal Mazzella e Cardeal Biot. Ele fez todo esse estudo e a conclusão dele é totalmente outra do que a desses teólogos. Também estudaram a fundo, e eu digo para vocês, talvez nós, nas condições atuais, por conta de toda a situação da nossa vida e toda a catástrofe que foi o Concílio Vaticano II, eu digo, tanto os sacerdotes quanto os leigos, nós teríamos que nascer de novo para poder estudar a fundo como essa gente estudou essas questões. Entende? Como que nós vamos chegar, hoje em dia, com todas as dificuldades que a gente tem, ao nível de um professor da Universidade Gregoriana? Prestigioso, como foi o caso de Cardeal Franzley, e desses outros dois que também são todos professores universitários católicos de alto nível e renome, que foram chamados a Roma pelo Papa para ensinar teologia. Então, a fonte do senhor Alberto Zucchi já é problemática, já começa aí. Depois ele vai e cita o Orlando Fedeli como autoridade. Então, nós temos toda essa problemática nas fontes do senhor Alberto Zucchi já para começo de conversa. As fontes são ineptas. Todas elas são fontes pós-conciliares, ou seja, depois do problema. Quando a coisa começou a complicar e todo mundo estava confuso, querendo entender o que aconteceu, então aí surgiram essas pessoas, muito dedicadas, certamente, muito devotadas à causa católica, mas que estão na mesma situação que nós estamos, tentando entender o que acontece, que não são membros propriamente falando da Igreja do Sangue, não são magistério, estão tentando se posicionar de uma maneira católica em uma situação caótica. Então são essas as referências do senhor Alberto Zucchi, e ele mesmo não concorda em tudo com elas, pelo menos no que toca ao Monsenhor Marcelo Lefebvre. Compreende? Então isso é um grande problema
na argumentação deles já pelo ponto de vista das fontes. Agora, tem mais outros 3 aspectos que eu gostaria de comentar. O primeiro deles é um argumento ad hominem, utilizado pelo Sr. Alberto Zucchi. Ele vai falar que o Frei Tiago no passado era uma coisa, ele era amigo da Montfort, se dava muito bem com ele, mas agora ele o chama de galicano, agora ele mudou e tal, como se isso significasse, insinuando, que a pessoa não teve firmeza ou que ela como que apostatou. É por conta disso, quer dizer, ele largou o posicionamento para o posicionamento da Montfort, então por conta disso, olha só, olha a situação dele, olha que coisa feia que ele fez. É quando na verdade nós vemos que o Frei Tiago de 2 anos atrás e o Frei Tiago de hoje, ele veste o mesmo hábito, carmelita, continua rezando, celebrando missa, vida normal. Só que, claro, de lá para cá houve um aprofundamento no estudo dos documentos da igreja, o que é normal. Por quê? Porque quem que nos ensina o que a igreja ensinava antes, hoje em dia? Quem? Cadê o bispo ou o papa que faz isso? Ninguém. Então assim, você precisa estudar por conta própria. E como isto é algo que você tem que fazer? Gastando horas do seu tempo e você precisa ter os documentos não estão aí fáceis de encontrar. Também existem várias teorias bizarras que são colocadas para fazer com que a gente não tenha acesso a esses documentos e não entenda esses documentos como eles devem ser entendidos no seu sentido natural. Então, o que acontece? A pessoa leva anos para chegar ao conhecimento de como eram as coisas antes. No que toca, por exemplo, a infalibilidade do Papa e da Igreja. Então, isso toma tempo. Toma tempo. E quando a pessoa, ela perseverando na fé, esperança e caridade, muda de posição com relação a essas coisas, não negando o que os papas ensinavam antes, mas acreditando naquilo, nós temos que aplaudir essa pessoa. Nós temos que, inclusive, nos interessar, é o que o Sr. Alberto Zucchi deveria fazer, se interessar, porque, olha só, parece que aí houve um progresso. E é o normal no ser humano. Porque se nós voltamos no tempo, nós éramos ignorantes. Não é verdade? Nós éramos ignorantes de todas essas coisas. Isso tudo nos foi ensinado por outras pessoas. Nós recebemos graças a Deus. Mas é sempre um dom de Deus e é sempre uma coisa que leva tempo. Tanto a graça quanto a ciência, a sabedoria é uma coisa que vai tomando tempo. Nós nascemos sem saber nada, praticamente. Aí vamos aprendendo com muito esforço, pouco a pouco. E é assim. Então, quando a gente vê alguém que permanece íntegro na fé, quer dizer, ao menos com a reta intenção de seguir o que é a doutrina da igreja, essa pessoa passa a aderir certas doutrinas e refere ao ensinamento da igreja, qual é o vexame? Não seria o maior vexame a pessoa ter esses documentos no seu próprio site, e não segui-los? Isso não é algo vergonhoso? Então, essa é a reflexão que eu proponho para o Sr. Alberto Zucchi. Agora, tem mais um problema. A questão, então, das fontes eu já mencionei também o problema do magistério. O padre Daniel Pinheiro ele vai dividir o magistério em infalível e não infalível. De onde ele tirou isso? De onde ele tirou isso, essa questão do infalível e não infalível, e a partir do infalível e não infalível, regular a minha obediência? Mande minhas fontes. Assim, eu estou pronto a acreditar no ensinamento dos teólogos antigos, pronto mesmo. Eu cito aqui, eu defendo, eu faço questão, mas assim, bons teólogos também, que a gente tem que ver que existia já más tendências. Na igreja havia combates também internos na igreja naquele tempo, e nós conseguimos identificar aqueles que eram os bons teólogos e mais favorecidos pela sua ortodoxia, e outros que não, outros que tentavam fazer tudo para abrir margem ali para a revolução, né? Abrir espaço. Então, eu quero saber quais são as fontes do padre Daniel Pinheiro, nesse sentido de dividir, para que eu saiba a divisão, pelo que eu pude aprender desses teólogos, é em magistério ordinário e extraordinário, ou um juízo solene e a igreja ensinando de uma maneira autêntica ou ordinária, cotidiana. Então, existem essas duas modalidades do magistério, digamos assim, ou manifestações do magistério, e vão se desdobrando em múltiplas formas. No caso, por exemplo, do juízo solene, pode ser um concílio ecumênico, ou então o Papa sozinho. Então, são maneiras de se falar de uma forma solene, as definições. Agora, o magistério ordinário universitário se manifesta de maneiras muito variadas.
E ele também é infalível, é o magistério ordinário. Ele se manifesta, por exemplo, na liturgia. Por exemplo, no caso, se eles aceitassem o Vaticano II, que eles não fazem, de verdade, eles aceitariam a missa nova, por exemplo, tá? Como uma regra de fé. Por quê? Porque ela está revestida da infalibilidade, não pode conter nada ímpio, nada irreverente na missa nova, certo? Depois você tem a questão do Código de Direito Canônico, que diz coisas que nós sabemos que são perigosas se nós levarmos em consideração esse Código de 83, sobre a questão da família, sobre a questão do ecumenismo, sobre a questão mesmo da própria Constituição da Igreja, na própria disposição do Código, como as coisas estão ali. E, no entanto, o Código de Direito Canônico, as leis universais da Igreja, ou seja, que não são limitadas a um determinado território, mas que são feitas geralmente, essas leis elas são também protegidas pela infalibilidade, a disciplina da Igreja. As congregações romanas participam, ao menos de um certo modo, dessa infalibilidade, ao menos têm a autoridade da Igreja e são infalivelmente seguras, ou seja, aquilo que alguns teólogos chamam de infalibilidade negativa. Então, note, às vezes na exposição os termos, né, variam, mas o ensinamento sempre é o mesmo. Nós temos que obedecer aquilo que as autoridades legítimas nos ordenam, nos mandam em questões de fé e moral e também em questões de disciplina eclesiástica. E, ainda que nem sempre ela se pronuncie de uma maneira infalível, porque não queira, ou por alguma circunstância, ainda assim, sempre é algo que nós devemos acolher. Aliás, não só que temos que acolher, mas também é seguro, é um ensinamento seguro da Igreja. Pois bem, esse então seria o argumento, basicamente, do Padre Daniel. Então, se divide em infalível e não infalível, nós devemos seguir o infalível, e o não infalível a gente tem que julgar a partir do infalível, e aí às vezes a gente tem que seguir, às vezes não tem que seguir. Problema, o grande problema, problema fundamental, tá, dessa teologia, é que ela não pode se aplicar a um concílio ecumênico da Igreja, ao ensino do Papa com os bispos do mundo inteiro, à liturgia, à disciplina. Todos estão revestidos pela infalibilidade. Então, ao menos nesses casos, vocês têm que obedecer. E vocês não fazem isso. Vocês não fazem isso por quê? Porque vocês já reconhecem que estas medidas tomadas pelos papas pós-conciliares, elas não são da Igreja, elas não são realmente infalíveis. Na verdade, pelo contrário, elas levam a um caminho contrário à fé e aos bons costumes, e é por isso que vocês não seguem. Então, esse é o ponto fundamental. E a realidade toda é essa. Não é que vocês têm que desobedecer em um caso pequeno, ou em um outro caso, talvez, por alguma imprudência, alguma coisa, e privadamente dissentir disso, e aí reportar às congregações romanas sobre esse tema. Não tem nada a ver com isso. O problema é que vocês estão rejeitando o concílio ecumênico, a missa normal aí para todos os católicos, a lei da Igreja, é isso que vocês estão resistindo. Entendeu? Todas as coisas que são infalíveis. Então, esse é o grande problema. E para terminar, no seu artigo, o Sr. Alberto Zucchi, ele vai comparar laranjas com maçãs, ou seja, uma coisa com outra completamente diferente que não tem nada a ver, tentando fazer uma espécie de paralelo entre certas imprudências e certos erros ocasionais dos papas antigos com esta sistemática destruição da fé católica operada pelos neopapas ou papas pós-conciliares, por Francisco de uma maneira muito particular. Então, eles querem comparar coisas que não têm proporção. É igual você comparar um dia de chuva, por exemplo, com o dilúvio. Ou você comparar, por exemplo, um acidente com um suicídio. Trata-se de uma diferença em proporção muito grande, porque no caso do Vaticano II você tem realmente mudanças que prejudicam a profissão da fé católica e a vivência da moral católica. Elas atrapalham realmente. Você tem que sair da paróquia e ir a algum grupo, alguma associação, para você poder viver de uma maneira mais católica. Você precisa sair da estrutura da Igreja, como ela está, como ela é proposta pelo Papa, pelos bispos, para você poder viver de uma maneira católica. Isso não é estranho? Isso é completamente estranho. Você não é bem-vindo na sua própria casa, entende? Então, isso tem comparação com o que havia antigamente nesses erros e imprudências ocasionais dos papas? Não, a pessoa ela continuava indo para a igreja e tinha ali a missa tridentina. O padre continuava ensinando
mais ou menos aquilo que era o ensinamento da igreja de sempre, do catecismo, era aquilo que ele ensinava. Se ensinasse alguma outra coisa, isso já se geraria um escândalo, haveria toda uma controvérsia sobre esse assunto. E também as leis eram observadas, os padres usavam batinas, em todas aquelas coisas. Então, assim, você continuava ainda tendo a igreja normal. Não obstante pudessem acontecer essas coisas. Ou seja, o magistério da igreja, àquela altura, continuava sendo seguro. Uma norma segura. E você seguia aquilo que eles ensinavam, estava bem. Agora, a partir do Vaticano II, você vê que houve uma mudança substancial nesse respeito. Quer dizer, você já não tem a mesma confiança. Você não pode seguir o magistério ali onde ele se manifesta para você, no seu pároco, no seu bispo, no seu papa. E você precisa achar explicações estranhas e contraditórias para poder justificar ainda o manter-se em comunhão com eles. Por quê? Porque isso é tão injustificável. Porque eles ensinam coisas tão contrárias à fé católica. Porque é tão embaraçoso reconhecer essas pessoas como legítimas autoridades da igreja. Então, isto é uma situação que o Sr. Alberto Zucchi procura maquiar, procura disfarçar de uma maneira hipócrita, porque ele sabe da natureza dos problemas do Vaticano II etc., com certos paralelos feitos com certas imprudências ou erros ocasionais dos papas do passado, que não tiveram o mesmo efeito. Julgue pelos frutos. Pode ter sido desastroso localmente ou em uma certa maneira, mas da maneira que foi a Missa Nova, da maneira que foi o Concílio Vaticano II, isso é impossível. Não tem comparação. São coisas diferentes. Compreende? Dá para fazer uma analogia? Sim, mas é uma analogia entre diferentes. Completamente diferente. Naquela época o magistério era uma regra segura ainda. Você seguia o seu bispo e o papa e você ainda estava dentro da igreja. Você não se tornava um herege por defender o que eles ensinam. Agora, hoje em dia, se você defende o que o Papa e os bispos ensinam, você vai se tornar um herege e não vai estar em comunhão com o ensinamento tradicional da igreja. Agora, a igreja nos dá uma garantia de que se nós seguimos o magistério, nós estamos de acordo com a tradição. Isto é uma garantia, isto é uma certeza. Então, nós temos que admitir, não estamos diante do magistério. Estes homens não representam a Cristo e não representam o magistério da igreja, porque eles carecem dos dotes, das prerrogativas que a igreja possui. Esse que é o ponto que eles não querem reconhecer. E, no entanto, nós devemos insistir nesse ponto, porque isso é de fé católica. Correto? Então, o senhor Alberto Zucchi, a dona Lúcia Zucchi e todos da Monfort, eles têm que ver se eles querem realmente aderir ao magistério da igreja, ao ensinamento tradicional da igreja sobre o Papa e sobre si mesma, que está, inclusive, não está longe deles, está no próprio site deles. Eles acreditam naquilo ou já perderam a fé nisso? Essa é uma questão de fé. Não é uma brincadeira, não é uma coisa sutil. Nós realmente cremos na Igreja Católica, com todas as suas notas, os seus dotes, e na Santa Sé Apostólica também, com todas as suas propriedades. Cremos ou não cremos? Se, para eu reconhecer Francisco, eu preciso descrer nessas coisas, então não vale a pena reconhecê-lo. Então não vale a pena. Eu posso ganhar, não sei, inscritos ou outras coisas, mas não vale a pena. O que vai adiantar isso? Entende? Porque se para reconhecer ele, estar em comunhão com ele, eu preciso perder minha fé no papado e na igreja, do que adiantou? Do que adiantou ser católico? O que adiantou passar nessa vida como católico se eu não sigo as doutrinas da igreja? Que eu conheço, que eu tenho condições de entender essas coisas. Compreende? Então esse é o grande ponto, é isso que os sedevacantistas insistem. Aí o senhor Alberto Zucchi mais para frente vai falar das dificuldades do sedevacantismo. Mas as dificuldades do sedevacantismo são as dificuldades dele. Ele tem essa dificuldade. O eclesiovacantismo é deles. Por que eu preciso, se eu tenho bons pastores, né? se eu tenho os pastores da igreja governando em nome de Cristo, por que eu preciso do Instituto do Bom Pastor? Por quê? Porque esses pastores da igreja, eles não ensinam essa doutrina. Eles não celebram a missa católica, nem incentivam que se celebre. E, evidentemente, eles estão impondo para as pessoas uma disciplina, uma regra de vida que é defeituosa, que é problemática. E nós vemos toda a situação moral da igreja no mundo de hoje, que não é consequência de mero laxismo da parte dos fiéis, mas das próprias leis laxistas que são impostas desde cima. Então, eles olham para o Papa e para os bispos, trabalhando juntos para divulgar essas coisas,
E eles dizem, não, isso aí não é magistério da igreja, vamos procurar outros padres, outras pessoas que possam nos ajudar a viver de uma maneira católica, ou seja, eles reconhecem que não há magistério, não há realmente autoridade nos papas e nos bispos. É apenas uma questão pragmática que lhes mantém unidos a eles, mas já na sua cabeça, na sua atitude, o senhor Alberto Zucchi, a dona Lúcia Zucchi, eles já são sedevacantistas. Eles só não reconheceram na teoria, mas na prática eles já são. Por quê? Porque carecem de jurisdição, essas pessoas, eles não têm autoridade, eles não agem no magistério ordinário da igreja, não tem nada disso. Então esse é o problema, eles já são sedevacantistas. Então assim, se existe um problema no sedevacantismo, existe um problema no posicionamento de vocês, porque vocês também não reconhecem a jurisdição deles. Vocês também não os têm como verdadeiros papas e bispos. Só de nome, mas não é de verdade. Entende? Se vocês não os reconhecem, vocês já estão na nossa posição. É só uma questão de reconhecer. E é por isso que muitas pessoas da Montfort se tornam sedevacantistas, porque eles percebem isso. A Montfort já é sedevacantista. Já é sedevacantista. É só uma questão de tempo. Ou melhor, uma questão de reconhecer. Uma questão de aderir aos ensinamentos e tirar deles as suas consequências. Só isso. Entende? Então, assim, todos os problemas que o senhor Alberto Zucchi aponta para o sedevacantismo ou eclesiovacantismo, todos eles se aplicam ao próprio Montfort. Por quê? Porque o problema que eles têm vem justamente de eles não reconhecerem a jurisdição do Papa e dos bispos no seu magistério ordinário universal, ou seja, nas suas doutrinas, as doutrinas que eles ensinam como revelação divina, como, por exemplo, a questão do ecumenismo e da liberdade religiosa, que são obviamente heréticas, mas os bispos e o Papa estão ensinando isso aí, e é obrigatório, se eles não ensinarem isso, eles vão para fora, são excomungados. O próprio padre Daniel Pinheiro, ele tem que admitir isso também, para ele poder continuar trabalhando ali, funcionando. Aceitar essas doutrinas do Vaticano II, que estão no catecismo também. Eles não aceitam isso. Vocês não aceitam isso, vocês não aceitam a liturgia, vocês não aceitam todas essas coisas que deveriam aceitar. Se fosse magistério, mas vocês percebem que não é. E aí vocês vão buscar em outro lugar. Compreende? E é isso. Então, tudo isso, todo esse estudo do senhor Alberto Zucchi vai servir, vai ser proveitoso para ele, para os demais, se proporcionar uma reflexão sobre as fontes que eu estou usando, os argumentos que eu estou utilizando, sobre realmente assim a grande diferença se existe entre o sedevacantismo, o nosso posicionamento, e o monfortismo, que é o posicionamento deles. Se existe realmente uma grande diferença, porque não tem. Se você olhar, para falar a verdade, não tem. Não tem no sentido assim de que eles também não reconhecem a jurisdição do Papa e dos bispos. Eles também não têm confiança no magistério deles. Compreende? Assim como nós. Então assim, é a mesma coisa. Em vez de a gente ficar brigando, vamos somar forças. E vamos lutar contra esses hereges. É isso que a gente tinha que fazer. E é isso que eu proponho aqui. Então essa é a minha reflexão sobre esse tema. Muito obrigado pela sua atenção. Fique com Deus e até a próxima. Tchau, tchau.